Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre migrações, em especial migrações para o Brasil. Nessa aula, me ajudando, me acompanhando, nós temos o Paulo. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Ok? Vamos lá, me acompanha? Objetivo: entender o que é migrar. O que é isso, migrar, deslocamento? E como aconteceu a migração forçada dos africanos para o continente, né, para todos os continentes, para o globo, para o Brasil, para o mundo, tá bom? Vamos lá? Atenção, você sabe o que significa migrar? Sabe? Acho que já, né? Qual continente teve uma migração forçada? Ou seja, qual continente as pessoas desse continente foram forçadas a vir para o Brasil? Você sabe dizer? Vamos ver aqui. O que significa migrar? Tem até uma imagem legal aqui, o peixinho migrando. Opa, quero algo diferente para mim. Mudar periodicamente ou passar de uma região para outra, ou de um país para o outro. Existem motivos que levam a essa migração e a gente vai ver, tá? Mas qual continente as pessoas foram obrigadas, tiveram que sair, não por vontade própria, mas porque foram obrigados? Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para a América, dos quais em torno 5 milhões tiveram como destino o Brasil. O que aconteceu então? Os africanos, tá? Pela proximidade geográfica, eu já vou mostrar para vocês, os europeus se aproveitaram da proximidade geográfica, entraram no continente africano e tomaram conta de tudo. Quando eles entraram ali, eles aprisionavam os africanos, dividiam em dúzias. Para quem não sabe o que é dúzia, 12 pessoas, colocavam ali mais fortes, mais fraquinhos, mais magrinhos, colocavam mulheres grávidas no meio e ali eles vendiam essas pessoas, transportavam, no caso para o Brasil, né, em navios negreiros, onde eles não tinham condições nenhuma de higiene. Não era assim, vou para um cruzeiro, não é nada disso. Eles vinham no navio de forma terrível, todos largados ali pelo chão, tá? Não tinha banheiro, as necessidades eram feitas ali mesmo, onde eles estavam, de forma desumana. Certo? Então vocês pensam assim, os africanos vieram para cá porque eles quiseram. Não, eles vieram forçados, tirados dos seus laços consanguíneos ali, da sua região, da sua cultura e obrigados então a irem para várias partes do mundo, em uma delas o Brasil. O que facilitou a entrada dos imigrantes no continente africano? Ou seja, o que facilitou a entrada dos europeus aqui na África? Olha, o que separa a Europa da África é o Estreito de Gibraltar e o Mar Mediterrâneo. Então, quando você observa a imagem, você percebe que é um pouco espaço. Então, os europeus, eles entraram ali no continente africano, não se preocuparam se havia tribos, porque haviam várias tribos, né? Diferentes culturas, diferentes tipos de religiões. Eles não se preocuparam com isso. Eles entraram e dividiram todo o continente. E ali eles foram se apropriando, dominando, porque eles achavam na cultura deles, na cabeça deles, que a África precisava deles. Mas na verdade os africanos estavam vivendo bem da maneira em que eles estavam ali, tá? Agora pensa aqui. Agora é sua vez. Pessoas de qual continente tiveram a migração forçada? Fácil, para o Brasil. O que facilitou a entrada dos europeus no continente que trouxe esses imigrantes de forma forçada? Então, analisa a imagem, você vai ter um tempinho aí para responder. Vamos lá?
Então, oitavo ano, fácil, né? A gente já tinha conversado sobre isso, então você gravou com certeza. A migração forçada para o Brasil foi do continente africano, onde diversas pessoas vieram para cá em navios negreiros de forma desumana, tá? Foram trazidos pelos europeus que tiveram fácil acesso ao continente, pela proximidade geográfica. O que facilitou essa proximidade geográfica? Que é ali o Estreito de Gibraltar e o Mar Mediterrâneo, que é o que separa a Europa da África. Ok? Vamos lá, então. Aqui já é outro tipo de migração. No caso, a migração chinesa para o Brasil. Todo mundo já teve contato, né, com os chineses. A gente percebe, assim, todas as cidades aqui do Paraná, eles contribuem com a economia, né, vários comércios relacionados aos chineses e, de certa forma, é bom pra gente aqui. Mas como eles vieram para cá? Os primeiros grupos de chineses foram trazidos de Macau ao Rio de Janeiro por Dom João VI, para iniciar o cultivo de chá no Brasil. Então, a princípio, os chineses vieram para cá para ajudar aí no plantio e colheita, tá? Em especial do chá lá na região do Rio de Janeiro. E no Paraná, como é que é? A capital do Paraná é a terceira cidade do Brasil que mais reúne imigrantes e descendentes de chineses no Brasil. Viu só? Nos anos de 1920, com um pequeno número de pessoas que vieram diretamente da China. Após a Revolução da China, entre os anos de 1970 e 1980, cerca de 200 famílias radicadas em Moçambique, ou seja, eram chineses que estavam morando ali em Moçambique, antiga colônia portuguesa na África, escolheram o Paraná como sua nova casa. Que legal, né? Antes, a maioria era oriunda da China continental, desculpem. Então, aí a gente percebe como esses imigrantes chineses começaram a chegar aqui no Paraná. E hoje a gente vê um grande número de chineses, eu inclusive tenho alunos chineses, tá? Aqui tem um mapa mostrando a área de fixação desses imigrantes chineses. Tá? Então, você percebe aqui na região do Paraná, a maior localidade. Então, você percebe aqui também, olha, uma grande quantidade de chineses espalhados, né, nessa migração que eles vieram para cá. Então, eles foram se distribuindo pelo território brasileiro, ok? E quais os outros tipos de migrações que nós tivemos aqui no Brasil? Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos. Por quê? O Haiti sofreu com forte tremor de terra. As pessoas lá não conseguiram se recuperar até hoje. Tipo, acontece tremor de terra lá no Japão, mas o Japão faz, já constrói, já muda tudo. Mas o Haiti, as pessoas ainda moram em barracas, nas ruas, feitas de lona. Então, você pensa em toda a questão estrutural, as famílias ali. Então, os haitianos, buscando uma melhor qualidade de vida, estão vindo para o Brasil, tá? Através da Amazônia, em busca de emprego e melhores condições de vida. Durante a Copa do Mundo de 2014, o mesmo processo ocorreu, destacando-se os imigrantes oriundos de Gana, um outro país africano, tá? Que se deslocaram para o Brasil em função do torneio, mas não retornaram para seu país de origem. Tá? Lembrando, Haiti é América, Gana, África, tá? Outros países que se destacaram no envio de imigrantes foi Bangladesh, Senegal, Angola, entre outros. Todos vindo para o Brasil buscando uma melhor qualidade de vida. Por quê? Ou estava passando por uma crise política ali, ou por causa de conflitos internos, tanto religiosos como políticos, buscando melhor qualidade de vida, eles acabam migrando aqui para o Brasil, tá? Agora é a vez de vocês analisarem aí, tá? Aqui tem um gráfico, né? Com o nome dos países aqui. Escreva o nome dos 5 primeiros países com maior número de refugiados aqui no Brasil, tá? Escreva o nome
e a capital, respectiva capital do país, tá? Depois a gente vai analisar um pouco o gráfico. Agora é sua vez. Vamos lá? Você tem um tempinho.
E então, pessoal, conseguiram então responder aqui essa questão? Estava simples a princípio, porque você tem que olhar aqui no gráfico, tá? Olhar o país e a maior quantidade de refugiados aqui pelos números que estão escritos. O que você teria que procurar seria a questão das capitais, tá bom? Então, vamos ver aqui. Os 5 primeiros, tá? Síria, capital Damasco. Congo, capital Brazzaville. Haiti, capital Porto Príncipe. Paquistão, capital Islamabad. Colômbia, capital Bogotá. Senegal, capital Dakar. Então, o que seriam esses refugiados? Pessoas que buscam refúgio em outro país, tá? Porque tem toda a questão assim, eles estão sofrendo, principalmente se observa aqui, ó, a Síria, que é a maior quantidade que tem de refugiados, porque o país sofre com conflitos internos, certo? Além do que todos os dias, ataques, bombas. Então você pensa, você acorda, as pessoas de lá acordam e dormem com barulhos de bombas, explosões, não sabem se vão estar vivas aí no próximo dia. Esse é um problema sério. Por isso as pessoas acabam tentando fugir o máximo possível aí desse país, tá? Então, nessa aula, vimos sobre a migração forçada dos africanos, ou seja, que os africanos não vieram para cá porque quiseram, e sim porque foram obrigados, tá? Sobre a migração chinesa, que como hoje os chineses contribuem para a economia do Brasil, aí com várias redes de comércio, tá? E alguns grupos de refugiados para o nosso país, em que o maior grupo de refugiados que a gente tem é qual? O pessoal ali da Síria. Por quê? Porque tem a questão dos xiitas e sunitas. O que é isso, pessoal? É que ali na região da Síria existe a questão religiosa do povo islâmico, em que xiitas e sunitas disputam poder. E com essa disputa de poder, eles acabam se confrontando, um confronto armado, é bem complicado, é difícil para a vida dos moradores, então todos os dias eles tentam buscar lugares, e por isso muitas vezes você viu aí nas reportagens, no jornal e tal, pessoas que estão, que acabam naufragando, tá? Crianças que acabam morrendo quando entram nas embarcações, tá? E tem aí toda a questão que não conseguem sobreviver, tá? Em questão dos africanos, a gente viu toda a situação de pobreza, né, que a África vive, mas mesmo assim eles não vieram para o Brasil de forma espontânea, eles vieram para o Brasil de forma forçada. Por quê? Pelos europeus, que entraram ali no continente e devastaram toda a região, sem se preocupar com cultura, sem se preocupar com religião, sem se preocupar com as questões que já existiam ali entre eles, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula.